Oi pessoal, estamos de volta com mais uma pílula de Bíblia e Teologia. O nosso assunto de hoje é esta pergunta: a ceia que Jesus rezou com os discípulos na Quinta-feira Santa, antes dele morrer, foi a primeira missa? Bem, a ceia que Jesus rezou com os discípulos não foi a primeira missa, como o pessoal imagina e prega por aí. Foi uma ceia judaica, porque Jesus não era cristão nem católico, né? Não fundou a igreja como o pessoal pensa. Quem fundou a igreja foram os apóstolos, especialmente Pedro e Paulo. Jesus inspirou a fundação de uma nova igreja, mas ele morreu antes dela ser fundada. A Santa Ceia que a gente fala, a Quinta-feira Santa, é uma ceia judaica, mas ela inspirou a ceia pascal, né? Quando é que foi a primeira missa? A primeira missa foi a primeira vez que os discípulos se reuniram depois que Jesus morreu para meditar a palavra dele, que não tinha o Novo Testamento escrito ainda. O Novo Testamento só começou a ser escrito no ano 50 por Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses. O primeiro evangelho de Marcos foi só no ano 70, mais ou menos. Então não tinha nada escrito. O pessoal conversava sobre Jesus na celebração da palavra e partia o pão. Era a fração do pão e bebia o vinho que era consagrado em nome de Jesus. Então, a primeira missa foi essa reunião. Ninguém sabe quando é que foi. Olha, a primeira vez que eles se reuniram para celebrar a presença de Jesus ressuscitado no meio da comunidade, foi a primeira missa. Porque Jesus falou: fazei isso em minha memória. Se é em minha memória, não foi a primeira missa? Não foi a missa, não foi a ceia presencial com Jesus, né? Foi a primeira missa, a memória da ceia judaica que se transformou em ceia cristã para nós, que foi chamada primeiro fração do pão, depois foi chamada Eucaristia e por último missa, já na Idade Média, chamada de missa, e a gente chama até hoje de missa. É a união da celebração da palavra feita na sinagoga e o sacrifício que era feito no templo de Jerusalém, o sacrifício eucarístico. Então a ceia pascal, a ceia da judaica da Quinta-feira Santa não foi a primeira missa. Foi inspiração para a primeira missa, inauguração, né? Inspiração. Mas a primeira missa foi mesmo depois que os discípulos se reuniram, depois da morte de Jesus. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. É um assunto que tem que ser mais estudado, mais explicado, mas era isso que eu tinha que dizer. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.